Ô, rapaz, rapaga, muita gente não tá reparando em muita coisa do Bitcoin, tá achando que o Bitcoin tá de boa, fez pouca diferença de ontem para hoje, deixa quieto, né? Muitos canais aí nem comentaram, né, no Bitcoin, muitos mesmo, né? Nem se manifestaram. Eu também olhei e falei, cara, de fato, eles estão com a razão, eu nem vou me manifestar também. Eis que 4h15 da manhã, recorde, né? Recorde de horário aqui, creio eu, tá? 4h15 da manhã eu falei, cara, faz sentido. Faz sentido eu pegar pra gravar agora. Faz sentido eu pegar pra gravar agora porque eu verifiquei uma coisa aqui que pode, eu acredito que vai fazer diferença. O quê? O que que é? O que que é? A gente vai ver depois da vinheta, claro. Então, né, como sempre, vai. Mas antes de a gente começar a ver, por favor, dá o like nesse vídeo se ainda não deu, se inscreva no canal se está inscrito e verifique o sininho das notificações caso você não tenha verificado, porque você sabe que a gente é muito do maluco e solta o vídeo cada dia em um horário mais aleatório do que o outro. Então você só vai saber realmente se tiver com o sininho das notificações ativado. Beleza? Ademais, caso queira fazer parte do nosso grupo free, sem pagar um satoshi hackeado por isso, você pode simplesmente entrar no link aqui embaixo, se você tiver pelo YouTube, na descrição. Se você tiver por outras redes sociais, na legenda desse vídeo vai ter o link para acessar o nosso grupo free. O grupo VIP você também pode acessá-lo pelo link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou pela legenda aqui, dependendo, né, da rede social. Você vai poder acessar, lembrando, o grupo VIP não é grupo gratuito, tá? Não é um grupo free, é um grupo VIP, beleza? E para você fazer parte, tem que pagar uma taxa mensal que vai estar tudo escrito ali, mas a gente passa sinais com probabilidade de lucro, alvos, stops e por aí vai. Beleza? E tem também o grupo VIP, o canal de resultados do grupo VIP, esse é gratuito, que você pode auditar a gente para ver se a gente está tendo ou não bons resultados ali, se vai valer a pena para você ou não fazer parte do grupo. Basta simplesmente acessar o canal de resultados do grupo VIP. Esse é gratuito, é aberto ao público, você pode simplesmente acessar lá a hora que você bem entender. Belezinha? Dito tudo isso, vamos ver então o Bitcoin. Hoje a gente teve aí um índice que veio bem abaixo do esperado, um índice que poderia ter jogado, cara, um rio inteiro, cara, um oceano inteiro de água no chope da turma, tá bom? Não jogou, mas gerou uma certa polêmica esse índice, né? A gente vai ver. Vamos ver então o que tá pegando. E depois a gente vai ver a questão do Bitcoin. Enfim. Primeiramente, né? O que a gente teve de importante hoje? A gente teve adesão de taxas de juros lá na zona do euro, tá bom? A Christine Lagarde, ela apareceu lá na reunião, né? Pós a adesão de juros da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central lá do euro. E ela anunciou que estaria reduzindo em 25 base points a taxa de juros lá da zona do euro, né? Passando de 2,65 para 2,40. Cogitaram e até esperavam que fosse reduzir. Algumas pessoas esperavam, né, que fosse reduzir 50 base points, mas a grande maioria dos diligentes, né, dos votantes, optaram por manter a 2,40, baixar 25 base points, que era o mais provável, tá? Então, eles estão mais conservadores também, assim como nos Estados Unidos, tá? Bom, passando aqui para os Estados Unidos, falando dos Estados Unidos, vamos passar para os Estados Unidos, que é o que afeta o mercado cripto. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? A gente teve 215 mil, 10 mil abaixo do que era esperado, sinal que reforça, né, a narrativa do Powell ontem, que o mercado de empregos está consolidado, né?
Isso, em tese, afasta uma recessão. Porém, a gente teve um outro índice que, por um lado, bota um certo receio na galera, né? Que é o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Que, cara, o esperado era que viesse 2,2. Ou seja, esperava-se uma queda de 10 pontos, aproximadamente, tá um pouquinho mais aqui, 10,3 pontos, em comparação com o último índice informado. Porém, ele não só caiu esses 10 pontos, quando veio, cara, coisa de 34 pontos abaixo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então a gente teve uma derrocada gigantesca aqui, né? No índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Caiu muito a atividade industrial lá na Filadélfia, que é um polo industrial muito importante lá para os Estados Unidos, tá? Então significa que deu uma freada esse mês aí, tá? E muita gente pode usar isso daí como argumento para uma recessão. Acho que é muito pouco diante de alguns outros índices que a gente tem por aí, tá? Mas já dá um certo susto no mercado, né? E vamos ver o quanto que isso impactou, né, os mercados hoje, porque isso foi informado às 9h30 e hoje às 9h30, hoje quinta, né? A gente não teve essa queda a partir das 9h30, a gente teve essa queda aí por volta das 11 horas, coisa do tipo. Então não foi necessariamente essa queda que impactou o mercado, tá? O mercado caiu por si só, por assim dizer. Cara, seguindo aqui, né? Uma quedinha bem básica que o mercado tem assumido. Ó, eu poderia, por exemplo, puxar uma nova LTB, inclusive, passando daqui, já que essas novas quedas podem formar até uma nova LTB, eu passaria deste topo que a gente formou aqui em 2 de abril, né, que já está para completar aí um mês quase, né? Passaria a partir daqui e entendo que enquanto o mercado não romper essa LTB, a gente não vai ter uma retomada de alta para romper o que? A principal LTB, que é a que vem lá do topo histórico, né? Que essa aqui a gente precisa romper, e o quanto antes. Enquanto não romper, forget it. Tá? A gente não vai ter realmente uma retomada de alta. Beleza? Ao contrário do Bitcoin, cara, o S&P ele tá usando a Triple M de 610 períodos como sustentação, né? Não como resistência. Não como resistência. Então está sustentando o índice nessa pontuação que ele se mantém. Né? Vamos ver se ela consegue, enfim, romper a LTB ao longo dos dias, tá? Que a LTB se encontra por volta de 5.390, ou se ela perde 5.250 e começa a cair de vez, tá? Vamos ver. Tem que ficar bem de olho, então, nessa movimentação. Ou perde 5.250 ou rompe 5.370. A pontuação aqui que romper primeiro é, imagino eu, para onde que ele vai tomar aí a decisão. Beleza? Então é isso que temos para o S&P. Bitcoin, cara. Bitcoin 15 minutos. Ainda travado pela Triple M de 610, como eu disse, se a Triple M de 610 segura o S&P, ela segura para cima, no caso, né? Ela está segurando o Bitcoin para baixo, essa Triple M de 610 períodos. E nota que sempre que o preço bate, ele fura e cai, bate, fura, cai, bate, fura, cai, bate, fura, cai, e assim tá seguindo, cara. Não tá conseguindo romper, não tá conseguindo se manter acima. Pegou o alvo de 1.4, ainda não veio buscar o alvo de 1.6. Passou muito próximo aqui, né? Na terça-feira. Passou muito próximo do alvo de 1.6. Chegou a bater cerca de 86.465 dólares. E o alvo tá lá em 86.549 dólares, né? Muito, muito próximo mesmo. Só que não conseguiu romper, de fato. Não conseguiu romper. E de lá para cá, o que a gente viu o mercado fazer
foi simplesmente uma correção deste topo. Correção deste topo. Para cá sim, tá? Travando sempre no 0618. Entre 068 e 07816, tá? Então veja que são níveis muito importantes, né? Que a gente sempre comenta por aqui, ó. Atenção sempre com o quê? O 068 e o 0786, tá? Porque tendem a ser resistências muito importantes, esses níveis de Fibonacci, tá? E lembrando que aquilo que eu já falei no vídeo de ontem, tá? Que ele pode muito bem formar algo assim, tá? Ou seja, uma onda 1, 2 e 3. Então, muita atenção, porque algo desse tipo está sendo formado. Como eu vou saber que isso não vai acontecer? Basta a gente ver ele se segurar acima deste fundo de 83.050 dólares. Se romper para baixo de 83.050 dólares, a gente vai ver o mercado indo buscar 81 mil, regiões aí parecidas com isso, que eu até havia desenhado ontem, mas acho que sumiu aqui no gráfico, né? Então tá lá, 81.600. Então cá estamos. Beleza? Bom, diário do Bitcoin. Tá segurando nessa LTA, beleza. Conseguiu romper média móvel de 20 períodos. Conseguiu romper EMA de 72 períodos. Perdão, EMA de 34 períodos aqui, né? Tá travado na EMA de 50 períodos, cara. Não quer romper a EMA de 50 períodos. Ainda encontra maior resistência na EMA de 50 períodos, né? Conforme a gente já havia falado isso antes. E tá brigando aqui, cara. A briga do Bitcoin continua sendo constantemente com a EMA de 50 períodos, que neste momento está em 85.400 dólares, tá? Vai brigar muito lá ainda, enquanto não romper, esquece, tá? Não vai para lado nenhum, tá? Esquece do Bitcoin assumindo posição ou coisa do tipo. Mercado segue lateral, né? Conforme a gente consegue ver aqui, porém a gente consegue extrair algumas coisas do sentimento sim, tá? Funding rate tá baixo, não chegou ainda no 0,01%, o que dá a probabilidade sim das instituições começarem a alongar Bitcoin visando o lucro, tá? Até porque vão pagar muito pouco para fazer uma operação de long, tá? O liquidations, a gente vê que ele anda com pouca movimentação. Apenas ontem, né, que a gente teve uma liquidação maior aí de long, dá um long squeeze aqui, que na verdade ele derreteu, né? Ele deu essa pancada aqui para baixo às 16 horas, perdão, às 14 horas de terça-feira, na verdade, né? E de lá para cá a gente não viu grandes movimentações mais não, tá? O mercado ficou bem aquém das expectativas. O que eu vejo aqui no Open Interest, que é muito importante, é o indicador mais importante que existe, é que sempre que o mercado corrige, o Open Interest corrige junto, ou seja, não há interesse institucional nessas pequenas quedas que o Bitcoin faz, o que significa que isso daqui é manipulação justamente para enganar sardinhas, cara. Entendeu? Para muita gente fala, meu Deus, agora o Bitcoin vai corrigir, vende tudo que tem e passa de mão cheia para baleias que querem comprar o ativo lá embaixo e venderem lá em cima, tá bom? Então entenda que o cara que vende aqui, porque tá com medo que o preço caia mais, é o cara que vai comprar lá em cima, porque ele vai estar com medo que o Bitcoin suba mais, tá? Então, muito cuidado para não ser um desses caras, tá? Olha só o long short ratio, a quantas que anda, cara. É a primeira vez em muito tempo que eu vejo ele em uma região de short e é a primeira vez em muito tempo que eu vejo ele coisa de 2, 3 dias assim predominando nessa região de short. É a primeira vez em muito tempo que eu vejo algo do tipo aí acontecer. Então, maravilha, a gente tem até motivo para comemorar. Só vamos ver ele tomar a decisão aqui se vai romper de vez aí os 86.500 para realmente dar continuidade a esta alta aí, que tá difícil. Tá difícil. Vai romper? Não sei, não tem como saber.
tá difícil, tá bem difícil. Tá deixando o order block lá para cima, tá complicado. Porém, a gente tem pontos positivos para acreditar que ele vai subir. Eu já chego lá. CVD tá alto, cresceu bastante, tá? Não é bom isso aí. Mas, por outro lado, se você comparar ele com tempos anteriores, né? Mesmo com dezembro do ano passado, ele tá bem baixo. Tá bem baixo o CVD, então, por mais que ele tenha subido um pouco, isso por um curto prazo, né? Se você opera mais longo prazo que curto prazo, tá suave, tá bem tranquilo. E agora a gente vai ao que interessa, porque ordens começaram a aparecer aqui, ó, próximas para segurarem o Bitcoin, ordens de suporte. Então nós temos uma ordem de suporte em 84.300, que são 331 mil Bitcoins para compra. 84.300, a gente está nesse momento em 84.510, só para constar. 254 mil Bitcoins para compra, 84.250. 255 mil Bitcoins para compra, 84.200. 168 mil Bitcoins para compra, 83.950. 301 mil Bitcoins para compra, 83.885. Perdão, 385, né? Não, 835, tá certo. E 261 mil Bitcoins para venda em 83.775. A gente tem aí praticamente, cara, coisa de 1 milhão, né, de Bitcoins para compra até a região aqui dos 83.500. Ou seja, tem instituição interessada em comprar Bitcoin nessa região. Caso o preço comece a cair, vai ter que liquidar aí a maioria dessas compras que estão programadas para entrar em caso o Bitcoin faça a correção até essa região aí, tá? Então, muito dificilmente o Bitcoin vai perder essa região toda. Acaba de ganhar aí uma força muito potente mesmo, né? Isso é muito bom para o Bitcoin. E pouca gente está comentando isso, tá? Para falar a verdade, ninguém está comentando isso, né? Então, sabe, quando eu falava, ó, tem muita ordem de resistência aqui para cima do Bitcoin, no order book tem coisa de 1 milhão de compra, de unidade de Bitcoin para compra, para venda, desculpa, quando ele bateu o preço X. Pois é, parece que agora a gente inverteu, parece que aquelas ordens que estavam para vender lá em cima agora voltaram e estão querendo comprar um pouquinho abaixo do preço que ele está. Ou seja, parece que as instituições desacreditam que o Bitcoin vem abaixo de 80 mil. Estão começando a trabalhar com a hipótese do Bitcoin voltar a subir, né? Que é muito bom, sem dúvida alguma. Crypto Fear and Greed Index. Ontem o mercado estava com medo em 31, hoje continua com medo, até porque, né? Foi um dia bem complicado aí, mas está com 33. Então continua com medo, o que é muito bom, e tem previsão sim de crescer mais. Se continua com medo, a tendência é que ele continue subindo. Cara, para quem faz DCA, coisa do tipo, sempre que o mercado estiver com medo, e principalmente extremo medo, é recomendável que você faça o quê? Faça seu DCA, vai comprando um pouquinho aqui hoje, um pouquinho ali amanhã, e por aí vai. Vai acumulando seu capital, fazendo um custo médio pelo preço do dólar, tá? E você vai se dar bem. Cedo ou tarde você vai se dar bem com isso, tá? Você vai ganhar uma grana com isso, sem dúvida alguma. Beleza? Então é isso. Vamos ver aqui, ó. Ethereum. A Ethereum deixou uma order block aqui bem interessante. Porém, ela não conseguiu sequer romper a média móvel de 20 períodos ainda, cara. Então, não está numa configuração de alta, não. Pelo contrário, estaria até numa configuração quase que de baixa, né? Se for ver. Então, Ethereum, por enquanto, deixa quieto, tá? É uma moeda só para ficar de olho, mas está bem feia a Ethereum. XRP, token da Ripple, está acima da média móvel de 20 períodos, mas o que se importa com isso, né? Está abaixo da EMA de 34, está abaixo da EMA de 50, está abaixo da EMA de 72. Tá feia a coisa para XRP. Solana, por outro lado, tá tão bonita quanto, talvez até mais do que o Bitcoin. Porque, ó, rompeu média móvel de 20 períodos,
rompeu EMA de 34 períodos e tá brigando rente com a EMA de 50 períodos, querendo romper para cima. A Solana tá querendo romper para cima a EMA de 50 períodos. Então, há de se ficar muito atento com a Solana aqui, tá? E por fim, a da Cardano, cara. A da Cardano que sequer também rompeu a média móvel de 20 períodos. Tá feia a coisa pra Cardano também, tá? Não tá com força nenhuma, com força compradora nenhuma. Tá realmente penando para passar. Eu acredito que ele volte pelo menos para essa região verde aqui para testar, né? Esse preço aqui. E de repente seria até, né, interessante algumas compras aqui. Vamos ver, vamos ficar de olho, tá? Galera, é isso. Para esse vídeo aqui é isso, tá? Então fique bastante de olho nessa região, porque o Bitcoin pode voltar para cá, tá? No máximo ele voltaria para 83.700, 83 mil que seja, tá? E gera liquidez para depois voltar a subir, né? Então gera ali liquidez e sobra para depois voltar a subir, tá? Então muita atenção nisso daqui por enquanto, tá? Tá bem interessante mesmo. E cara, já sabe, né? Like, se inscreva no canal, compartilha. E grupo free aqui embaixo, o grupo VIP aqui embaixo, o canal de resultados do grupo VIP, tudo aqui embaixo. Nesses links aqui da descrição do vídeo, se estiver vendo pelo YouTube, estiver vendo pelo TikTok ou Instagram, seria então a descrição do vídeo, tá? Por esse vídeo aqui é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Amanhã é live, amanhã vai ter live. Adiós.